subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Conhecendo a armadura de Deus. A paz do Senhor para todos, e aqui estamos de volta com mais um comentário da lição bíblica da Escola Dominical. Hoje é a lição número 9, e também quero lembrar que a partir de agora, a lição, o número da lição bate com o número do capítulo do livro, tá? Então, o capítulo 9 do livro Batalha Espiritual, que traz o assunto, o tema, as informações adicionais sobre a lição 9, do mesmo título, Conhecendo a Armadura de Deus. E você, meu caro professor, minha cara professora, é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez, e vamos avançando com o tema, a batalha espiritual, que na verdade, dessa vez aqui, nós encontramos uma sequência do texto, porque nós estudamos na semana passada que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século e assim por diante. E já de antemão falamos também que o apóstolo Paulo emprega uma metáfora militar ao usar o termo panoplia, ou panóplia, que é a armadura completa. Está falando da armadura de Deus, e isso é uma metáfora, está empregando o sentido original, natural de uma palavra para explicar outra coisa. Então está usando a linguagem militar, aplicando no campo espiritual. E agora, na lição de hoje, nós temos a sequência, porque quando ele fala da armadura de Deus, de revestimento do poder de Deus, do inimigo contra quem temos que lutar, e agora ele começa a enumerar algumas das armas usadas na guerra, instrumentos bélicos, que o homem antigo, todos conheciam, desde a antiguidade, desde o Egito, a Síria, a Babilônia, Pérsia, Grécia, os romanos ali, o próprio Israel. Aquelas civilizações conheciam, porque a guerra ela existe desde o princípio do mundo. A guerra é algo extraordinário, terrível. Traz miséria, injustiça, morte, calamidade, destruição. Sabe? O espírito cristão é pacífico. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então esse é o espírito cristão. Muito bem. Mas os antigos tiveram que conviver com isso o tempo inteiro. E até hoje, em muitas partes do mundo, Oriente Médio principalmente, ali toda a vida foi um barril de pólvora. E até hoje não é diferente. Então essas pessoas estão habituadas. Agora, as civilizações antigas, aquelas pessoas conheciam os instrumentos de guerra. E na época do apóstolo Paulo, na época de Jesus, o povo estava acostumado com isso. Quando Jesus falou com o centurião, curou o criado do centurião à distância, o centurião com certeza devia estar com seu equipamento, com as suas vestes, como de centurião, com espada, com escudo, e os séquitos, os seus subordinados em volta. Então, Jesus, quando foi conduzido à presença de Pilatos, o governador, ele tinha seus guardas-costas, e eram pessoas armadas e com todo o equipamento que o exército romano fornecia aos seus soldados. Então, o Senhor Jesus conhecia muito bem essas armas, a população, os apóstolos conheciam, e Paulo principalmente. Paulo andou pela Ásia, pela Europa, pregando o Evangelho, foi preso, e foi açoitado. Ele conhecia com abundância de detalhes, embora na época a era cristã, era a época do Mare Nostrum, né, como os romanos usavam, que tinha o domínio sobre todo o mundo mediterrâneo, e era um momento de paz.
de paz. Roma já tinha conquistado seus vizinhos, seus inimigos, então isso permitia que os apóstolos viajassem de uma região para outra sem nenhuma dificuldade. Então, Paulo conhecia, Paulo foi preso. Quando ele estava em Roma, quando ele escreveu essa epístola, como já falamos na semana passada, Efésios é uma das epístolas da prisão de Paulo. Paulo chegou como prisioneiro em Roma no ano 62. O caso dele foi ouvido e daí não temos mais informações bíblicas a seu respeito, salvo alguns lampejos nas epístolas pastorais, 2 Timóteo principalmente, capítulo 4, são informações raríssimas, mas que são de uma importância extraordinária, que revela que o caso dele foi ouvido e ele foi solto, ele foi absolvido e ele continuou fazendo a obra, porque ele fala que ele deixou os seus livros, os pergaminhos, a capa na casa de Capo. Isso fala que Alexandre o Latoeiro causou muitos males, e os antigos já diziam que Alexandre foi quem entregou Paulo aos romanos, que Paulo foi preso ali em Troas, por isso que ele não pôde levar os livros, nem levar a capa, porque da onde ele foi capturado pelos romanos, ele foi levado para Roma, para a prisão. Aí na prisão ele pediu que Timóteo viesse ter com ele, que trouxesse as coisas que ele havia deixado, porque não foi uma viagem programada. Então ele foi apanhado de surpresa e foi levado preso. Pelo menos essa é uma interpretação muito em voga, aceita, de que Paulo foi preso em Troas, a antiga Troia. E esse detalhe, alguns companheiros que ele menciona no capítulo 4 de 2 a Timóteo, lança luz sobre o que teria acontecido com ele depois que o seu caso foi ouvido. Então, nós não temos informações canônicas, vamos assim dizer, bíblicas, a respeito do que aconteceu com ele. Mas o certo é que ele conhecia as armas de guerra, conhecia as ferramentas dos militares, não somente ele, como as pessoas da sua geração, principalmente ele, que conhecia o mundo, percorreu o mundo, Ásia, Europa, e agora estava em Roma. Muito bem. E quando ele fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, aplicando isso no campo espiritual, ele descreve a natureza do inimigo que temos que enfrentar e depois passa a descrever os instrumentos, as armas dessa panoplia, dessa panóplia, dessa armadura que devemos usar. E aqui nós temos, na sequência, até o versículo 17, ele fala, está aqui, ó, ele fala de... depois ele fala que depois de tomar toda a armadura de Deus, e dessa forma nós podemos estar firme, enfrentar o dia mau, para que possamos resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Não é simplesmente, não é um ponto no passado e acabou, não. É algo contínuo. A vida cristã é uma vida de vigilância contínua, sabe? Não é? A fé cristã tem algo sendo extraordinário. Somente no cristianismo que você vê isso. Não é um conjunto de regras que você praticou, pronto, cumpri minha obrigação. Isso não. É uma coisa contínua. Paulo disse assim, lá em Gálatas 2:20, abre aspas, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isto é, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Fecha aspas. Então, isso fala de comunhão, coisa contínua, não é? Eu fiz isso ontem, eu orei ontem, não vou orar hoje. Não existe isso. Não, mas eu jejuei no ano passado. Não é isso. É algo contínuo. Então, quando Paulo diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus,
E dessa forma podemos estar firmes contra o dia mau e depois de ter feito tudo isso, ficar firme. E depois disso, aí ele começa a enumerar. Aí ele fala aqui cingir os lombos com a verdade e vestida da couraça da justiça. Depois fala de calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E finalmente, ele fala, tomai também o capacete da salvação, e finalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele fecha usando a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como instrumento não somente de ataque, mas também de defesa. Porque quando ele fala de escudo da fé, fala de arma de defesa, para apagar os dados inflamados do maligno. O maligno começa a tirar e jogar dados contra o crente, tentando destruir o crente, tentando levar o crente para o pecado, tentando levar o crente para a miséria. Ele não desiste. Então, esses dados inflamados do maligno são as propostas, sabe? Os convites que Satanás faz, as vantagens, aparentes vantagens que ele apresenta para o crente, são os dados inflamados. E às vezes os ataques também, às vezes o crente é perseguido no seu trabalho, por seu chefe, e às vezes por um vizinho, e assim por diante, são ataques também. E aí, o escudo é uma defesa que nós temos. É uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, mas que qualquer pessoa, mesmo na nossa geração hoje, consegue entender, quando eles falam que o escudo é um instrumento de defesa. Agora, ele fala da couraça, também, defesa protege o peito. Do escudo, ele protege, havia diversos tipos de escudo, escudo triangular, escudo que protegia até o joelho e o tórax. Havia, cada civilização, cada exército tinha seu tipo de escudo. Você pegar o dicionário bíblico, procurar a palavra escudo, você vai ver a descrição ali de diversos tipos de escudo, que não é o caso aqui. Muito bem. Então, mas quando Paulo fala da espada, bom, o capacete protege a cabeça. Quer dizer, no campo espiritual, é a mente, né? Nós já aprendemos que nós temos a mente de Cristo, temos a mente purificada, nós pensamos como Cristo, e a gente, nesse mundo corrupto, esse mundo de maldade, devemos tomar muito cuidado para proteger também a nossa mente, a nossa cabeça, não receber qualquer coisa que vem aí na escola, os formadores de opinião, o professor, não, a gente tem esse capacete, é uma linguagem figurada mostrando que temos recursos de Deus para proteger a nossa mente. Agora a espada, sim, aí Paulo fecha com chave de ouro. A espada é uma ferramenta tanto de ataque como de defesa. E a espada, ele diz literalmente que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus chamou as Escrituras com todas as letras de a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, em muitas citações bíblicas, significa a Bíblia Sagrada. Então, essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, é com essas armas espirituais que nós vencemos o inimigo das nossas almas. Portanto, meus queridos irmãos, meu caro professor, minha querida professora, que Deus te abençoe, que você tenha êxito no comentário desta lição de hoje. Mais uma vez, Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD,
A editora da Escola Dominical.